Iniciamos a análise fraca, meu Eduardo, para analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Antes de entrar no site, vou falar um pouco sobre a seleção brasileira, que tem jogadores do Flamengo. Ontem a estreia foi ruim, mas ao mesmo tempo eu vejo ali uma evolução tática de Ancelotti. Conseguiu enxergar ainda no primeiro tempo algumas alterações táticas fundamental para o time. Paquetá, que começou mal, acho que o posicionamento dele pela direita é errado com ponta direita, não é o posicionamento do Paquetá. No Flamengo, no início do ano, ele teve muita dificuldade jogando aberto pela direita, por isso que o Prato Luiz Araújo tomava aquela setor e acabou sendo um segundo volante. E o erro ali daquela bola do primeiro gol do Marrocos foi um mau domínio dele. Se você lembrar, no Carioca teve um lance similar que ele também de costas não conseguiu dominar, não lembro o time qual foi, ele perdeu a bola que gerou um contra-ataque e viu o gol. Mas o erro foi só dele ali? Não. Ele dominou a bola, perdeu, normal, o jogador perdeu a bola. A bola foi tocar no meio, o meio campo ali que dominou a bola, o Casemiro para estar nele. Se você rever o lance do gol, o Casemiro, ele se preocupa com o centroavante, que já tinha Marquinhos e o Gabriel Magalhães cercando ele. Em vez de ele fechar o meio ali, não deixando que o passe saísse, ele ficou olhando o atacante. Quando ele voltou para marcar o jogador deu o passe. Outro jogador que estava próximo do lance, o Douglas Santos, lateral esquerdo, também é para ter chegado no jogador e feito aquela faltinha que matava a jogada. E o quarto erro também que eu desse lance, o Alisson muito recuado. Acho que a bola foi até a entrada da meia-lua ali, onde o jogador conseguiu dar a cavada. Se ele tivesse um pouquinho mais adiantado, com certeza ele teria cortado. Então, eu creio que foi vários erros ali naquele primeiro gol. Na parada técnica, ali o Ancelotti ajustou o time. Ele fez a linha de 4 zagueiros, puxou o Paquetá de ponta direita, trouxe como volante pelo lado esquerdo. Eu acho que ali tem que ter esse trio de volante. Eu não gostei do Casemiro, gostei mais do Fabinho, sendo sincero. Mas colocar ali como foi no jogo: Casemiro, Paquetá pela esquerda, Bruno Caminhões pela direita, fazendo um V ali. Não um Paquetá como camisa 10, mas fazendo um V, com os dois atacantes aproximando do Thiago. Achei os atacantes muito perto, eles tinham que estar mais próximo do Thiago, construindo a jogada. Vinícius Júnior e Rafinha são construtores de jogada, e o Thiago é o pivô, é aquele centroavante trombador que vai prender a bola, que vai preparar, vai ser o pivô para os dois velocistas que o Brasil tem, que é o Vinícius Júnior e Rafinha, por enquanto. Para mim, tá ali para ser o primeiro jogo, o primeiro gol, um passe do Paquetá para o Vinícius Júnior, deu o outro para o Guimarães, que deu passe novamente para o Vinícius Júnior finalizar. O Brasil criou outras oportunidades, também teve perigos de gols, mas conseguiu criar outras oportunidades, então o jogo foi bem equilibrado. Eu creio que seja mais um ajuste técnico no time para que possa vencer. E os jogadores rubro-negro, o Danilo entrou muito bem no segundo tempo, foi uma opção bem interessante do lateral. E Banes estava muito perdido, o Danilo deu mais segurança ali, cortou até umas bolas e também foi uma opção ofensiva. Agora sim, entrando na notícia sobre o Flamengo, vou usar o site GE para fazer a análise do dia de hoje. Prato estreia na Copa do Mundo após dar volta por cima no Flamengo. O atacante reencontrou boa fase e amistoso com o Equador e voltou a ser titular com o Jardim. O Prato vai estrear hoje às 10 horas da noite, é outro jogador do negro. E vamos ver como vai ser atuar na seleção, vamos ver se ele qual a posição que ele joga na seleção, como vai ser a movimentação dele para que possa extrair, se ele fizer uma boa Copa, extrair ele e utilizar do mesmo modo no Flamengo. Então é um jogo para assistir e ver qual é o posicionamento do Prato, se ele vai ser uma boa Copa do Mundo ou não.
Fraca anti-vaga no Carioca Sub-17 terá clássico na final. 4 grandes do Rio se classificaram. A base sempre está continuando, jogadores. A base para mim tem que ter um trabalho de transição. Não adianta gastar dinheiro, ganhar título na base, mas não consegue levar para o profissional. O Flamengo tem um Lohan aí, voltando de empréstimo, acho que tem 19 anos ainda, acho que o Flamengo poderia testar ele de novo, ver se ele encaixa, se não, você empresta de novo no final do ano, mas acho que tá aí esses 6 meses para que o Lohan se adaptasse ao Flamengo e ver se ele servia. Eu acho que a posição dele seria aberta pela direita ali, disputando com o Prato e Luiz Araújo ali aquela posição. Ele tem técnica, tem velocidade. O único defeito dele é a recomposição, aí seria do treinador fazer com que ele ganhasse essa qualidade de fechar a linha de marcação. Eu creio que o Luan pode muito bem fazer aquele lado direito do Flamengo. Vamos para mais notícia. Perto de ter representação, os jogadores do Flamengo curtem férias, elenco se representa no Ninho na próxima sexta-feira e os atletas aproveitam o período de descanso para viajar. Eu acho que mais que certo, acho que quando você sabe os seus times, seus momentos de lazer, você curte mais. Não pode você jogar bola ao mesmo tempo ter noitada, que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então você tem que estar 100% ali pronto, 100% ok. Aniversários que teve bagunça, o Flamengo foi eliminado de um campeonato e teve aniversário de novo. São coisas assim que você tem que ir adaptando à realidade do futebol. Então, os jogadores estão de vez, tem mais que curtir, tem que mais que aproveitar. Então, tá ninguém assim, se importando muito com o que eles fazem ou deixam de fazer. Então, cada período, os jogadores têm que saber o tempo certo de quando é hora de curtir ou não as férias. Vamos para mais notícias. Saudade. Veja o calendário de outras categorias durante a Copa. O clube segue ativo na base em outros esportes. O Flamengo é um clube gigantesco, não seja só de futebol, mas também de outros esportes amadores. A questão assim é saber como explorar melhor esses esportes, tanto a base como remo, basquete, vôlei, da melhor forma possível. Vamos para mais notícias do Flamengo. Com renovação encaminhada, Alexandre vê Copa do Mundo como virada do ano. Lateral não faz boa temporada, mas deve ser titular da seleção. Essa notícia foi 2 dias atrás, ele não foi titular ontem, mas o Alexandre é um jogador que tem qualidade técnica, é um líder, um dos líderes do Flamengo. O Flamengo não tem um substituto para ele, Ayrton Lucas às vezes faz bons jogos, às vezes não, é um jogador relativo baixo, então o Flamengo tem que achar alguém na base. Acho que seria a melhor solução olhar para a base, ver, consegue ali achar um lateral esquerdo a qual possam ir colocando até a aposentadoria do Alex, até uma possível saída do Ayrton Lucas, que foi comentado, está sendo muito comentado nessa época agora. Então eu creio que o Flamengo tem que olhar para a base. Aí quando se perder tanto o Alexandre ou o Ayrton Lucas, você vai atrás de um jogador ali para a lateral esquerda. Se tiver os dois, não adianta correr atrás, são dois jogadores bons, você tem que fazer de um para que você traga o outro, senão fica muitos jogadores e isso aí também não é sadio do Flamengo. Tem que ter 22 jogadores, colocar assim em alto nível, e o restante, os 33 jogadores normalmente que tem que ser da base, jogadores jovens. Então eu creio que também tem que ter 22 jogadores muito bom de bola, 2 times praticamente bom de bola para que possa fluir.
Veja todos os atletas do Flamengo convocados para a Copa, o Clube tem 9 convocados para o Mundial desse ano. Essa notícia foi de 3 dias atrás. O Flamengo está investido para ser um clube gigantesco. Acho que não foi esse ano, mas na próxima Copa do Mundo o Flamengo vai ter muito mais. Eu creio que o Flamengo vem buscando, mesmo está investindo nesse mercado sul-americano. Claro que trouxe o italiano Jorginho, que é brasileiro, trouxe o espanhol Saúl. Aos poucos para mim vai entrar no mercado europeu e ali trazer jogadores para mais seleções. Então, para mim, tem que ficar muita tendência com todo mundo para ver boas opções táticas, bons jogadores de clube, de seleções que estão em clube mediano na Europa. Então, o Flamengo pode ir nesse clube mediano europeu trazer grande jogador como todos Paquetá. O Flamengo investiu 43 milhões de euros para trazer Paquetá. Então, o Flamengo tem essa condição, o resto é só questão de negociação. Rossi recebe soldagem, mas o Flamengo não pretende vender. A gente terminou o primeiro semestre em baixa após algumas falhas, mas ainda é considerável o titular da posição. Ele é considerado titular, ele é um ídolo, acho que quem é o Libertadores, acho que o time tá aquela síndrome pós Libertadores também faz um ano fantástico, e no outro ano tem esse período, 6 meses ali meio desatento, depois se recupera e faz. Acho que é mais a questão de mentalidade, mas Rossi é um grande goleiro. O Andrei tem um goleiro reserva, que é o Andrei, que agarra muito, e o Léo Nanete, que está na seleção brasileira ali, com uma quarta goleira ali, que não vai ajuda nos treinamentos, mas é um goleiro com grande potencial. Vamos para mais notícia. Essa notícia tem 4 dias até, mas é interessante falar. STJD mantém suspensão de 3 dias, 3 jogos para Carrascal. Suspensão de 3 jogos para Carrascal. Colombiano não ficar à disposição nos primeiros jogos do time com Leonardo Jardim após pauta da Copa. Eu acho que está sendo muito rigoroso. Carrascal está sendo meio perseguido no Brasil. É um jogador que tem muito talento. O lance dele, em relação a outros lances que aconteceu no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, não foi marcado. E o do Carrascal está sendo muito rigoroso. O Tribunal de Justiça. Acho que há uma certa perseguição à questão do negócio. O treinador do Flamengo falou muito bem, está sendo muito fácil para usar jogador do Flamengo. O juiz está tendo muita facilidade para jogar o cartão vermelho e expulsar. Aquele lance contra o Palmeiras foi um lance similar, já vi vários lances iguais que foram mostrados depois do próprio Palmeiras contra o Internacional, entre outros jogos, que o jogador nem sequer foi dado cartão. Então, é difícil falar em relação a isso, porque não tem que ser. Há uma coisa, principalmente o Carrascal, que foi expulso, e os juízes estão com um rigor muito forte contra o Flamengo. Vamos lá para mais notícia. Pedro é eleito destaque do Flamengo no primeiro semestre. Everton Araújo foi o segundo colocado em enquete feita pelo GE. Eu acho que o Everton Araújo foi o grande destaque ali, foi porque o Pedro é artilheiro. Mas o Everton Araújo, para mim, foi uma grande revelação, assumiu, conseguiu evoluir no time. Normalmente, com algum garoto ele não consegue evoluir. O Everton Araújo evoluiu, fez dupla com o Paquetá, fez dupla com o Jorginho, fez dupla com o Ekpuka e manteve o alto nível. O que eu fiz do Everton Araújo, acho que ele tem que sair do Brasil para a Europa, fazer seu nome para depois retornar ao Flamengo. Seria bom ele ficar no Flamengo, tem jogadores veteranos que eu creio que deve aposentar, o caso do Saúl, o caso do Jorginho, já está com a idade avançada.
O De La Cruz tem esse problema de joelho que foi algo que o Runco falou e a gente não sabe o fato que ele tem ou não. Então eu creio que Everton Araújo pode ser um jogador importante. Quem sabe eu sonho, chega uma época que o Flamengo não precisa comprar jogadores só na base ali, você fazer bons jogadores e colocar no time titular. Tem o Everton Araújo, o Paquetá retornou, sonho com a volta do Vini Júnior, Muniz, Matheus Gonçalves, João Gomes, entre outros jogadores que formaram na base, o Europa que pode retornar e além de também formatar novos nomes para o clube. O Wallace está nesse processo de afirmação. Com a saída do Cebolinha pode ganhar espaço. O Bruno Henrique vai ter mais um ano de contrato, então pode ser Samuel Lino e o Wallace passando aquele lado esquerdo. Então vamos ver o amadurecimento de jogadores. Tem o Lohan, que eu falei no início, que falta de empréstimo, testar ele ali pelo lado direito. Eu creio que o Flamengo pode ir aos poucos formando um time com jogadores formados na base. Tem o Richard Rios, que eu vi matéria também, que o Flamengo tem um interesse nele, que é volante, joga como ala direita, é um jogador muito bom, tecnicamente e fisicamente. Então é isso, essa é a análise Fala Comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Utilizei o portal GE, ali tem um trabalho jornalístico, entra lá, lê a notícia, tenha sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Mengão.